E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo Argumentos que comprovam a evolução, aula 3. Nós já vimos os argumentos anatômicos, que tem os órgãos homólogos, os órgãos análogos e os órgãos vestigiais. A gente já viu os argumentos embriológicos, que é a comparação dos embriões, dos seres que têm um parentesco. E a gente no último vídeo estava falando dos fósseis. Os fósseis, eles ajudam a entender o terceiro argumento, que é o argumento da comparação, né, desses fósseis e o estudo dos fósseis de transição. O que significa? Eu falei para vocês que existe uma linha evolutiva, que os peixes originaram os anfíbios originaram os répteis e os répteis originaram as aves, originaram os mamíferos. Qual que é o detalhe, gente? Como é que eu sei disso? Porque existem animais fossilizados que mantêm características dos dois grupos. Sabe essa expressão que às vezes se usa, o elo perdido? O que é um elo perdido? Um ser vivo que tem tanto características do grupo anterior como do grupo do qual ele pertence, que é o exemplo dessa ave aqui. Essa ave foi um fóssil, eu vou pausar aqui e mostrar no Google para vocês a imagem, foi um fóssil que foi encontrado praticamente inteiro devido a uma resina de uma estrutura fossilizada que fez com que o esqueleto do animal ficasse quase que intacto e algumas das suas características. E mostra exatamente uma ave que tem características das aves atuais, mas também tem características dos répteis. Por exemplo, quando você vai ver um frango, uma galinha, a gente sabe que tem duas asas e duas patas. Olha esse animalzinho aqui, isso aqui é uma reprodução do animal em relação ao que foi encontrado, né, como fóssil. Ele tem as duas patas, assim como tem asas, e na ponta das asas tem garras. E essas garras vêm lá o que? Característica dos répteis. Outra característica, a pele dela é altamente escamosa, córnea. As aves muitas ainda têm, mas é uma característica dos répteis, essa pele queratinizada. Outra característica, a gente sabe que as aves o quê? Perderam os dentes para facilitar, para deixar mais leve o seu corpo para elas poderem voar. Essa ave aqui ainda tinha dentes. Olha essa cauda. Algumas aves sim permanecem aí com uma cauda, né? Mas essa cauda lembra muito a cauda dos répteis. Então é um fóssil de transição que mostra características tanto do grupo que vinha antes, quanto do grupo atual, né? E agora eu vou dar uma pausinha aqui e já vou mostrar o fóssil que foi encontrado para a gente fazer essa projeção. Só um pouquinho. Ó, como prometido a vocês, ó, achei aqui, ó, se tu for ver, a gente consegue ver as quatro patas, consegue ver essa cauda que chega a ser até óssea, consegue observar até a marca das peninhas dela. Então é um dos fósseis com a melhor preservação que foi encontrado de um animal. E se você for ver aqui também, tem as projeções de como que seria o filhote desse animal, né? Uma vez que, ou aqui também a gente consegue perceber como que seria esse animal com as quatro patas, com essa cauda, com essas características, com esses dentes. Então você procura aí. Outra coisa que eu falei para vocês no vídeo anterior era sobre as baleias, ossos vestigiais, né? Que mostram o quê? Que muitas espécies de baleia permanecem com o ossinho aqui na bacia, tá? Que seria quando seus antepassados eram quadrúpedes, né? Então, mostrando que é a prova que eles teriam vindo de animais terrestres. Mas vamos continuar aqui a nossa apresentaçãozinha para a gente concluir os vídeos dos argumentos evolutivos. Outro fóssil que comprova isso são esses fósseis de transição que comprovam que os peixes vieram dos anfíbios. Até hoje nós temos animais que desenvolveram, que ainda estão vivos como peixes dipnoicos e conseguem sair da água e ficar um tempo fora da água. Tanto para vir na superfície, para se alimentar e voltar, como também o videozinho procura aí peixe batata, que aparece umas pessoas desenterrando num solo seco uns ovos, e quando abrem esses ovos, na verdade é uma coisa que parece um muco assim, encontram um peixe que é um rio
que seca, e esse rio que seca tem essa espécie que consegue criar um muco protetor e ele fica ali, tipo, esperando encher novamente, respirando com as reservinhas de ar que ele guardou. Ok? É um fóssil, digamos assim, é um elo que ainda está vivo, né? Um animal que ainda está vivo, que tanto tem as características de peixes, quando já está começando a ter essas características de anfíbios. Eu sempre conto uma história, que quando a gente se encontra novamente eu conto pra vocês. Quando eu tava nas Ilhas Salomão, um dia eu tava ali na beira da água, de uma determinada praia, e vi uns peixinhos saindo e caminhando com as suas nadadeiras para a superfície para se alimentar. É um peixe bem comum, bem conhecido, que ainda permanece vivo e que ele é um elo vivo, que a gente diz ainda, né? Que daqui a milhões de anos, lembrando que essas espécies levam milhões de anos, talvez essa espécie vá se transformando, se não entrar em extinção, em outros anfíbios a partir da seleção natural. Então são fósseis que mostram características tanto do grupo anterior quanto do grupo atual. Aqui observa que cada mudança levou cerca de 10 milhões de anos. Por isso que é tão difícil a gente imaginar. A gente não tem ideia do que são 999 mil anos, 1 milhão de anos. 1000 anos já é difícil para um ser humano, imagina 10 milhões de anos. É muito tempo, são seleções muito lentas que vão acontecendo. Aqui também, olha só, essa projeção que mostra que os mamíferos atuais vieram de quadrúpedes que foram ficando, porque lembra que os répteis foram os primeiros animais que saíram, os anfíbios ainda saíam da água e voltavam, os répteis conseguiram ficar fora da água, dos répteis surgiram os mamíferos, então os mamíferos primeiros eram terrestres. Aqueles que ficaram em ambientes inundados foram começando a criar esse desenvolvimento das patas posteriores e da nadadeira para o nado, seleção natural, até que isso tudo se funde por mutação e seleção natural e se transforma na cauda desses mamíferos. Aqui ainda é um mamífero primitivo que originou os mamíferos atuais aquáticos, baleias e golfinhos. Aqui está mostrando os ossos, ó, desse mamífero primitivo, que ainda preserva as patinhas ali atrás, e mostrando também essa escala evolutiva até a gente chegar nas baleias atuais, sempre cerca de 5, 10 milhões de anos para cada transformação. E aí, para a gente concluir, gente, outros argumentos são os argumentos um pouco mais técnicos. Argumentos, por exemplo, citológicos. O que são os argumentos citológicos? A gente entender que a unidade fundamental de todo ser vivo é uma célula, com membrana, citoplasma, núcleo, síntese proteica, mitose, meiose, tudo aquilo que tu já estudaste. Lembrando que se eu estiver pensando numa lesma ou num leão, se a gente estiver pensando numa bactéria ou pensando num ser mais complexo, tem coisas que são comuns a todos eles. Tem células, a síntese proteica acontece tanto na bactéria quanto num ser humano. Exatamente igual. O DNA é exatamente igual. Então, são argumentos citológicos, o que comprova que viemos todos de um antepassado comum, de um ser unicelular, foi se transformando e chegou na diversidade que a gente tem hoje. E complementando, tem os argumentos bioquímicos, falando do DNA. A molécula de DNA formada das mesmas bases nitrogenadas em todos os seres vivos, inclusive nos que nem são seres vivos como o vírus, né? São essas entidades meio estranhas. O processo de mitose, de meiose, como eu falei, ia falar aqui outra coisa que eu acabei de esquecer, o DNA, o fato da respiração celular, lembrei, o fato olha o que eu esqueci, das proteínas formadas por apenas 20 aminoácidos diferentes, formando todas as proteínas de todos os seres vivos. Então, são argumentos que comprovam que são as mesmas estruturas que mantêm as células vivas e, portanto, mantém a vida, o que significa que viemos de um mesmo antepassado. E aí, por exemplo, a sequência dos aminoácidos e das proteínas, aqui está falando de uma proteína que é o citocromo C, que participa do processo de respiração celular. Todos os seres vivos têm. Todos os seres vivos, do mais simples da alga, mais rudimentar, até os seres mais complexos. Claro que quanto mais próximo o parentesco evolutivo, mais similar vai ser esse citocromo C, porém todos têm, o que comprova que viemos do mesmo antepassado. E aqui, para terminar, tem todos os exemplos dos argumentos, os anatômicos, os paleontológicos, embriológicos, bioquímicos, citoquímicos,
biogeográficos que mostram que indivíduos semelhantes em locais muito afastados, mas eles são semelhantes porque são locais afastados, mas com as mesmas condições que selecionaram determinadas características, né? Parasitológicos significa que os parasitas, por exemplo, a pulga evoluiu junto com o cachorro primitivo que veio do lobo e tal, tinha um tipo de parasita, à medida que ela evoluiu, o parasita também se transformou para conseguir ficar naquele hospedeiro. Seleção artificial, que é o que a gente faz, a gente brinca de Deus, a gente faz isso. Por exemplo, por que as frutas que a gente costuma comer hoje em dia são tão doces? Porque eu pego uma macieira, eu pego as maçãs mais doces, tiro as sementes mais doces, que são o que me interessa, ou as que amadurecem mais tarde, ou as que são maiores, as que são mais vistosas, e eu só ponho para reproduzir aquelas e não as outras azedas. Então a gente está sempre selecionando os animais que a gente cria para a alimentação. Hoje em dia, os animais, eles são animais que ganham muito peso muito rápido, além dos hormônios, da alimentação e tudo mais, tá? Mas eu pego um animal que ganha muito peso muito rápido e vou reproduzindo aquela característica em todos os filhos. Então eu vou selecionando aquilo que eu quero, o ser humano faz isso. Beleza, gente? Então, basicamente era isso aí. Muito obrigada, até com musiquinha, tá? E todo mundo feliz com a evolução. E é isso aí. Lembrando, a gente não pode dizer que um ser é mais evoluído do que o outro, porque todos viemos do mesmo antepassado, seres unicelulares. Então, todos nós temos a mesma idade evolutiva. O que a gente pode dizer é que a gente é mais ou menos desenvolvido em relação a alguma coisa. O ser humano é mais desenvolvido dos mamíferos? Depende em que aspecto. Em relação ao tamanho corporal, não. O que mais se desenvolveu a partir da bactéria tamanho corporal dos mamíferos foram determinadas baleias que chegam a metros e metros. Em tempo de vida, um réptil que vive anos, cento e tantos anos, em relação a poder intelectual e transformação do mundo. Aí o ser humano pode começar a ser considerado um pouquinho mais desenvolvido, mas não sei em que passo caminha a humanidade, para onde a gente vai, né? Que essa conquista não vai nos levar pro buraco. Mas é isso aí, gente. Beijo, amo vocês e a evolução, viva ela!